e agora eu quero que você volte na sua linha do tempo. O que Deus decretou que vai acontecer na sua vida? Sabe qual é a nossa dificuldade? Em português claro e rasgando o coração, é mais fácil um crente hoje saber um decreto que sai do governo federal do que saber um decreto de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz, lá em Êxodo, depois que José, judeu, hebreu, descendente desta promessa, tem um período de administração fabuloso no Egito, ele vem a morrer. E outros vão nascendo e vão morrendo. Porém, esse povo acaba se tornando um povo muito numeroso. De tal modo que os egípcios dizem, começou com José e depois com seus irmãos, mas agora eles são quase mais numerosos do que nós. Isso não pode acontecer. E eles começam a escravizar esse povo, e começa um processo de escravização, que vai acontecendo, ao passo que chega um momento da história, onde o povo está acostumado a já nascer escravo. O povo já nasce sabendo que não há mobilidade social. Os egípcios devem ser reverenciados, devem ser tratados. Os judeus nasceram única e exclusivamente para serem escravos. E assim você tem um povo que cresce aprendendo e achando normal a escravidão, crescendo e achando normal a escravidão. Até que chega um dia, onde, e aí já estou encurtando demais a história, porque parte do pressuposto que você já conhece, onde um desses escravos, que consegue sobreviver a uma grande matança de judeus, homens, de descendentes de Abraão, homens, para que só se mantivessem mulheres nascendo das escravas dos egípcios, esse é criado pela filha de Faraó. E quando descobre a sua raiz, quando descobre a sua origem, ensaia uma revolta pessoal sobre aquilo que está acontecendo com o seu povo. E depois da defesa de um escravo indefeso, um escravo hebreu indefeso, um egípcio é morto, e então esse homem chamado Moisés foge do Egito. E na idade de por volta de 80 anos, esse homem culto, conhecendo vários mistérios, muito mais do que qualquer hebreu, porque ele teve a sua educação aos pés do Faraó, teve a sua educação através da filha de Faraó, sabendo diversos segredos, construção de pirâmides, os egípcios já tinham conceitos de veias passando pelo corpo humano, já tinham conceitos de que o cérebro talvez fosse a parte mais importante do corpo humano, não o coração, de tal modo que Moisés, sabedor de todo esse conhecimento, se encontra recanteado, se encontra como um simples pastor, um homem do campo, e de repente emerge uma voz, e essa voz aparece ao mesmo tempo que um arbusto, uma sarça, ela começa a queimar, mas ela não se consome, ela queima e permanece inalterada ao mesmo tempo. E aí Deus se apresenta, e Deus faz o resgate a esse homem chamado Moisés, não apenas de quem ele é, mas de quem é, o que é aquele povo que se encontra escravo. E pela primeira vez na história do Egito, para aqueles hebreus, Deus deixa de ser apenas o Deus esquecido dos pais, um Deus que era falado, mas que nunca mais houve manifestação dele,
Um Deus que nós ouvimos quando crianças, historinhas da carochinha, histórias para a criancinha dormir, dizendo que esse Deus criou o mundo, que esse Deus criou o homem do pó da terra, que esse Deus colocou esse homem no Gan Éden, que houve uma questão, talvez uma coisa chamada pecado, que o homem rebelou-se. Esse Deus que chamou um homem chamado Abraão, que dizem que nós somos descendentes dele, mas se fôssemos, estaríamos melhor, porque esse Abraão era rico. Tudo isso é dito, mas são historinhas. Nem vale a pena contar essas histórias, porque senão as crianças já nascem achando que podem ser alguma coisa, mas nós nascemos para ser escravos. Pela primeira vez no Egito, Deus deixa de ser o Deus dos nossos pais para se transformar no Deus da promessa e o Deus da esperança. Pela primeira vez no Egito, é resgatado a identidade de Deus, não apenas como Deus dos pais, mas a identidade de Deus como Deus de uma promessa, e o Deus da esperança. E que promessa foi essa? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um texto tão lindo. Mas qual o impacto disso para quem é hebreu, para quem é abiru, para quem cujo nome é abiru, andante, errante, nômade, sempre no caminho, sempre passando, mas se encontram presos há centenas de anos? Qual o impacto de você ouvir, sabe o Deus que seu avô contava a história para você? Ele existe. Sabe o Deus que prometeu para o nosso pai Abraão? Ele existe. Pela primeira vez, para aqueles abirus, para aqueles hebreus, Deus deixa de ser o nome da historinha e passa a ser o Deus da promessa, e passa a ser o Deus da esperança. Muitas vezes, queridos, nós estamos exatamente assim. Quantas e quantas vezes nós achamos que a nossa vida, ela já acabou. Talvez você esteja sentado aqui nesta manhã, achando que a sua vida já deu o que tinha que dar. Achando que os problemas que você contraiu ao longo da vida, quer não tenha escolhido esses problemas, eles tenham chegado, ou quer esses problemas sejam consequências das suas próprias escolhas equivocadas, mas você parte hoje do pressuposto que se tornou normal. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Agora é tocar a bola até ver o que vai acontecer. Ou você morre, ou quem está causando problema morre, ou esquece de você, ou a circunstância se resolve, ou morre alguém, aí talvez aquilo se desentrelace, mas talvez você esteja aqui nesta manhã, igual um hebreu no Egito, igual um abiru, partindo do pressuposto que as histórias que foram contadas a você, e que eram contadas a você quando você ia dormir, através desse livro, são histórias muito boas, mas elas não acontecem hoje em dia. Foram histórias que fizeram parte da sua infância. Histórias essas que talvez você venha à igreja, traga seus filhos, traga seus netos, para que eles tenham um fundamento básico de moralidade e bons costumes, porque a Bíblia não ensina a roubar, não ensina a trair, não ensina a estuprar, não ensina a matar, não ensina a mentir. Então você parte do pressuposto que a criança, colocando em mente coisas boas, bons conhecimentos morais, você vai ter um bom cidadão. Mas dentro de você talvez não haja esperança de que efetivamente vai haver uma mudança na sua vida. Quero que você se lembre do testemunho do seu avô, da sua avó, se você teve avô e avó crente. Alguns de nós que estão aqui nesta manhã tiveram a bênção de ter pai pastor, mãe pastora ou missionária, avô pastor. Tiveram a bênção de ter
pessoas ligadas à família, que exerceram ministérios pastorais, ministérios missionários. O que essas pessoas falavam para você? O que essas pessoas ensinaram a você? Talvez você hoje esteja aqui, não pelos seus méritos. Talvez você hoje esteja na posição que está, PhD, DD, especialista, mestre, qualquer que seja a sua classificação. Talvez você seja isso não apenas pela sua inteligência, mas porque talvez sua bisavó tenha lavado roupa no riacho e tenha pedido a Deus: protege minha família e meus descendentes. Talvez você esteja aqui porque seu avô, seu bisavô foi tão homem que enfrentou dezenas e centenas de problemas sozinhos e estabeleceu uma terra como posse, para esta posse se tornar um bem que serviu a sua família por gerações. Certa vez, uma pessoa tão querida, que passou por uma situação terrível familiar, e lá no interior, onde foi morar, ligou para mim todo contente, em plena pandemia, naquela época que se você botasse o nariz para o lado de fora da janela, era dito que você já podia morrer ali. E ele disse o seguinte: olha, eu consegui arrumar um emprego, e eu vou trabalhar na minha área. Consegui um emprego no mercado. E eu, no telefone, falei com ele e disse: então, faz o favor, acerta a tua vida, porque você é filho de pai pastor, você é neto de pastor, cujo avô já é de saudosa memória porque é falecido. Você sabe quantas reuniões de conselho teu avô foi humilhado? E ele permaneceu calado, porque daí saiu o sustento para tua mãe, para tua tia. Você sabe quantos membros o acusaram de coisas às quais ele teve que ficar calado, porque ele tinha que ensinar a sua mãe e a sua tia que o ministério pastoral também significa ser resiliente, ter domínio próprio. Você sabe quantas vezes seu avô celebrou a ceia com o coração totalmente amargurado, porque sabia que na comunidade existiam pessoas com problemas que ele não poderia resolver, mas ele orava e partia o pão na esperança de que aquele pedaço de pão, o corpo de Jesus tipificado no elemento, trouxesse um renovo na vida daquele que o alimentasse. Você tem noção do que foi isso na vida dele? Esse emprego que você arrumou, meu irmão, que te amo muito, eu ouso te dizer que ele não é fruto da tua capacidade. Ele é a resposta da oração do teu avô. E se Deus abriu essa porta, Deus honrou os pedidos, a vida do teu avô. E sinceramente, não sei por que falo isso, mas se tive a vontade de falar, e se isso engrandece o nome de Deus, eis o que Deus tinha para você nessa noite. E aquele homem nada falava, chorava copiosamente, e pela nossa amizade, o tempo de silêncio ao telefone, eu sabia que ele estava do outro lado, e ele disse: Deus seja louvado, e desligou o telefone. Deus não é apenas o Deus dos nossos pais. Ele é o Deus da promessa e é o Deus da esperança. Talvez você hoje, nessa manhã, esteja profundamente desgostoso com questões que têm acontecido na sua vida de cunho pessoal. E eu concordo com você. Está difícil mesmo.
Talvez você esteja triste não por você, mas por pessoas ao seu redor, familiares, amigos, pessoas que você gostaria de ter uma palavra e você não as encontra porque a situação está terrível e você se sente culpado. Não se sinta culpado, está tudo muito ruim mesmo, concordo com você. Mas o Deus que nós cremos, Ele não é apenas o Deus dos seus pais. Ele é um Deus que para nós é de promessas, porque nós nesse plano não conseguimos ver como isso vai acontecer. Mas na sua natureza, Deus é um Deus de decretos. E as coisas que Deus já decretou para você, já bateu o martelo, já definiu na eternidade, meu irmão, minha irmã, você não vai morrer enquanto elas não se cumprirem. É impossível que você morra sem ver o que Deus decretou na sua vida, se Ele decretou para você. De tantos exemplos que podemos citar, temos aqui a Alícia, nossa fofa foférrima da Tijuca. Para quem está nos ouvindo pela internet, um dos bebês mais lindos que já pisou essa face da terra. Que Deus decretou que ela ia viver. Deus decretou ao Alan e Rodrigo: vocês serão pai e mãe. E no meio do parto, uma situação adversa, uma equipe fica com a Alan, a Alice é levada para outro lugar. Mas houve um decreto de Deus. E qual que era o decreto? Ela vive. Qual que houve o decreto para o Alan? Ela vive. Qual era o decreto para o Rodrigo? Vai ter muito trabalho, porque as duas estarão vivas. Os decretos que Deus tem para nós não deixarão de se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. E agora eu quero que você volte na sua linha do tempo. O que Deus decretou que vai acontecer na sua vida? Sabe qual é a nossa dificuldade? Em português claro e rasgando o coração, é mais fácil um crente hoje saber um decreto que sai do governo federal do que saber um decreto de Deus para a sua vida. É mais fácil um crente ser militante do que ser um crente discípulo de Jesus, que sabe quais são os decretos de Deus para a sua vida. Quais são os decretos de Deus para você? O que Deus decretou para a sua vida? O que Deus soprou no seu ouvido? O que você, quando leu a Escritura, tomou para si e disse: isso aqui é palavra de Deus para mim. Para os outros não teve significado nenhum, mas para mim, isso calou meu coração. Deus está me guiando por isso, isso e por isso. Eu lhe pergunto nessa manhã, meu irmão e minha irmã, Deus para você é o Deus dos seus pais ou é o Deus que prometeu? Se Ele prometeu, Ele te prometeu o quê? O que Ele prometeu para você, Ele não prometeu para mim. O que Deus te prometeu, meu irmão? E só é promessa porque para nós ainda não estamos vendo acontecer. Mas na sua natureza, é um decreto. Amada igreja, para o povo abiru, para o povo hebreu, escravizado, vivendo sob jugo egípcio, tendo recebido uma promessa por parte de seu pai Abraão, de um Deus que passou a ser o Deus de nossos pais, que nem nome mais tinha, ao ponto que Moisés sabe que existe um panteão egípcio, um panteão cananeu, um panteão sumério. E ele pergunta: olha, eu vou lá, vou falar essas coisas, tal, vai ser pesado, mas vamos embora. Eu só quero saber do senhor o seguinte: qual o seu nome? Qual é o Elohim que eu devo anunciar?
Qual a divindade que eu devo anunciar? Qual o padroeiro que eu devo anunciar? Em outras palavras, tu é um dos Elohims, tu é o El, quem tu és? E esse Deus que os filhos esqueceram, se tornou apenas o Deus dos nossos pais, ele apenas diz: eu sou. É só isso. E interessante que Moisés, por ser tão estudado e conhecer tanto o panteão egípcio, panteão cananeu, panteão sumério, ele o tempo todo tenta definir Deus. Eu quero te ver. E Deus diz: não dá. Mas como é que eu faço? Em um dado momento Deus diz: tá bom, vou deixar você ver minhas costas. O tempo todo Moisés tenta definir Deus, que ele está acostumado a um panteão de deuses que tem rosto, tem perna, tem altura. Mas Deus, ele só é. O que significou para esse povo escravo receber uma palavra que diz basicamente o seguinte: lembra daquele Deus dos contos da carochinha? Lembra daquele Deus que contava a história para nós dormirmos? Gente, é real. E esse Deus ainda diz o seguinte, que a promessa que ele fez aos nossos pais, ele vai cumprir agora. E vai nos tirar dessa escravidão aqui. Talvez nos nossos dias Moisés dissesse: vai ser pauleira, mas pelo que eu vi naquele monte, vai rolar. Sabe o que eu digo para você nessa manhã? Que Deus decretou para a sua vida, vai acontecer. Pode ser puxado, mas esse Deus não é o Deus dos seus pais, é o Deus que te prometeu, é o Deus que renova a tua esperança. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor nos diz: possuir, crer em Deus, ter esperança em Deus. O que significa isso para o abiru, para o hebreu, para aquele escravo que era fruto de uma promessa? O que significava isso? Primeiro, para um hebreu escravo no Egito, reconhecer que o Deus dos pais é o Deus da esperança e o Deus da promessa, significa dizer, óbvio, que Deus é o Deus que liberta da escravidão. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versos 19 a 21. Romanos capítulo 8, versos 19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na o quê? Na sempre esperança, meu amigo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória de quem? Você hoje vive de decretos. Decreto municipal, decreto estadual, decreto federal, decreto da Suprema Corte Americana, decreto do Concílio de Haia, decreto da União Europeia, decreto da OTAN, decreto do tratado do não sei o quê. Sabe o que a Escritura diz? Toda a criação caiu. E há uma promessa de que os discípulos de Jesus, eles têm a sua esperança em que toda essa criação será liberta dessa escravidão do pecado. Você está com uma visão micro. O Evangelho está te dizendo o seguinte: irmão, é o todo. Você só está vendo a sua parte. O Senhor
Ele que nos liberta de toda e qualquer escravidão. A palavra do Senhor ainda diz, para um hebreu, para um abiru, lembrar e reconhecer que o Deus dos pais, na verdade, é o Deus da promessa, é o Deus da esperança, significava também, se Deus prometeu, se Deus vai cumprir, o que Ele vai me dar? Ele vai me dar uma terra, vai me dar um bem. Salmo 37, verso de número 34, primeira parte. Salmo 37, 34. Assim diz a palavra do Senhor. Espera no Senhor, segue o seu, e Ele te exaltará para quê? Para possuíres a? Espera no Senhor, meu irmão. Espera no Senhor. Terra, nessa época aqui, significava um bem, e mais do que um bem para nós hoje, significava bênção. Quando Jacó luta com o anjo, e qual é o tema da luta de Jacó com o anjo? Você não sai daqui enquanto não me... Que era bênção nessa época? Era terra. Um homem com terras era um homem abençoado. Quando Isaac tem que abençoar seus filhos, Jacó e Esaú, essas bênçãos, o que está escrito ali? O que Isaac fala para os seus filhos? Vocês serão homens de Deus, vocês vão ter o fruto do Espírito, vocês vão ter amor, alegria, paz, longanimidade. É isso que ele fala? Vocês vão ter terra, vocês vão ter posses, bênçãos para um povo que nada tem, é ter um pedaço de chão. E a palavra do Senhor diz para nós nessa manhã, que aquele que espera, recebe um bem, recebe uma recompensa. Verso de número 34 do Salmo 37, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará, para quê? Talvez para você hoje, um bem, uma bênção, não seja um pedaço de terra, talvez seja um filho, talvez seja uma filha, talvez seja uma vitória sobre uma enfermidade. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Espera, mas não fique empacado não, espera, e enquanto você tem a sua esperança no Senhor, segue o seu caminho, não para, meu irmão. Você já reparou quanto tempo você fica parado vendo notícia daqui, ó? Você já reparou quanto tempo você fica parado inclinando o celular para ver vídeo de notícia ruim no YouTube? Você já reparou? Aí vem a palavra de Deus e diz, espera, aqui é ter esperança. Tem esperança no Senhor, vírgula. Segue seu caminho. Talvez a organização do Tratado do Atlântico Norte, amanhã o seu caminho é acordar de manhã cedo e comprar um pão. Hoje o seu caminho é amar sua esposa, é amar seu marido. Hoje o seu caminho é sentar com seu filho, sua filha, ter uma conversa bem franca e aberta. Segue o teu caminho. E esquece o caminho do outro. Para um hebreu, para um abiru, ser herdeiro de uma promessa, de uma esperança, não apenas é a libertação da escravidão, não é apenas a bênção de uma terra, um bem, mas também significa a derrota de um adversário. Se eu sou escravo de alguém. Salmo de número 25, versos 2 e 3. Versos 1, 2 e 3. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ou dos que em você repousam a esperança, ninguém será envergonhado, e serão os que sem causa procedem.
mercado de trabalho está difícil, né? Tem de narcisista, histriônico, borderline, psicopata, tem de tudo. Tem de tudo. Você não é um número, você é apenas uma pessoa a ser retirada do caminho. Você é apenas um número para a classificação no mercado de trabalho, se está empregado ou se está desempregado. Talvez você esteja sentado aqui nessa manhã pensando, meu Deus, eu daria tudo para a palavra do Senhor dizer para mim que eu não precisava voltar no meu trabalho amanhã, que Deus vai me libertar dessa escravidão. O ambiente no trabalho está tão ruim que se Deus me desse a benção de não precisar ir lá amanhã, você ia agradecer. Só que tem uma coisa. Deus é teu pai. E enquanto a mãe é aquela que conecta as emoções ao filho, e ele se desenvolve emocionalmente, o pai sempre foi aquele indivíduo que pega o filho ou a filha e lança, porque ele precisa aprender, ou ela precisa aprender como se deve orientar-se na vida. E sabe o que teu pai pode estar dizendo para você nessa manhã? Que você não entendeu o que ele está fazendo na sua vida. Esse local de trabalho não é uma maldição para você. É um local onde Deus vai te honrar e vai te dar vitória. É um local onde as pessoas que procedem traiçoeiramente, amigo, a palavra do Senhor diz que a justiça e o direito são os fundamentos do trono do teu pai. Amigo, meu irmão, minha irmã, tu esqueceu quem é teu Deus? Não esqueça, porque o que Deus tem para fazer na sua vida também passa por esse local, que pode ser trabalho, pode ser casa, pode ser qualquer local que você diga, ali eu não gostaria de estar, eu vou porque eu sou obrigado. Quer um conselho pessoal? Vá para esses locais com a felicidade de quem senta na arquibancada para comer pipoca e somente assistir o que está acontecendo. Sai de cena. Olha o entorno. E você vai perceber que as pessoas que te fazem infeliz, elas não têm motivo nenhum para te gerar infelicidade. Deus tem um decreto para a sua vida que ninguém pode tirar. Quem lhe pode fazer mal? Se você já tem a salvação garantida por Cristo Jesus, e Deus lhe falou coisas que Ele há de cumprir, quem é o ser humano, meu irmão e minha irmã? Você está endeusando a pessoa errada. A palavra do Senhor ainda diz, para um hebreu, para um abiru que foi escravo, o que significa que o Deus dos pais é o Deus da promessa, é o Deus da esperança. Significa a libertação da escravidão, significa uma terra, uma posse, um bem como prova de bênção, significa a derrota do inimigo e também significa a vitória de todo aquele que Deus considera e reconhece como justo. Salmo de número 37, versos 32 e 34. Salmo 37, versos 32 a 34. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Meu irmão e minha irmã, olha a promessa de Deus para a tua vida aqui, ó. Olha o decreto. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem o quê? O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, tirar-lhe a razão de viver. E o que Deus faz?
Verso 33. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice? O meu cálice? Ele transborda. Bondade e misericórdia certamente vão te seguir, meu irmão e minha irmã, por todos os dias da tua vida. Tire o foco das pessoas. Você está demonizando, endeusando um chefe, demonizando, endeusando um parente, demonizando, endeusando... Esquece isso. Esquece isso. Isso não é real. Isso é uma coisa que você pensou, idealizou e você está vivendo com essa ideia em mente. Esquece isso. Olha quantas coisas Deus tem para você. Deus está dizendo, põe tua esperança em mim e segue o teu caminho. Quantas vezes, queridos, quantas vezes, olhando aqui o Lucas, seminarista, me lembro da minha saga, da minha batalha, para ser um candidato do presbitério do Rio. Eu me lembro que em 95 para 96, Deus havia me dado uma promessa, que eu, estudando em Campos, ia ser transferido para o Rio de Janeiro. E da primeira vez que eu vim no Cefet do Rio, dizendo, eu sou da Escola Técnica Federal, eu estou querendo me transferir para aqui, para o Cefet do Rio, a palavra foi, você é filho de político? Não. Você é filho de militar? Também não. Então não tem nada que justifique a sua transferência de um órgão federal para outro federal, meu filho. Tá, muito obrigado. Mas posso fazer um requerimento, tem alguma coisa? Você pode preencher uma papelada, mas assim, não dá, né? Tá bom. Preencho a papelada, entrego lá. Volto para casa e digo para minha mãe, mamãe, disseram que não é possível. E minha mãe diz, tudo é possível para quem crê, vamos aguardar. E no dia que era para preencher a matrícula em Campos, nós fomos para o Cefet já com a mala arrumada para receber um não e ir para Campos para preencher a matrícula lá. Chegamos no Cefet cedinho. Bom dia, deixei um requerimento, pedido de transferência. Nome, Anderson Dias de Abreu. A mulher olha. Você é filho de militar? Não. Você é filho de político? Não. Está aqui, deferiram o seu pedido, mas não botaram o porquê. Mas está deferido. Dentro do meu coração, é porque foi escrito na eternidade, minha filha. Esse papel já era para estar com quem assina. Eu já era para pegar a lista de material escolar. Eu já era para estar dando trote em calouro. Foi escrito na eternidade, foi Deus que decretou. Se foi Deus que... Isso, estou falando para você, de uma coisa que parece boba. Uma transferência de colégio de um garoto. Mas se até isso Deus faz, e a moça ainda teve a coragem de dizer, deferiram o pedido, mas eu não sei porquê. Se Deus faz isso com um garoto de 16 anos, imagina você, meu irmão. Olha para trás. Quantas portas Deus já não abriu para você? E você está elegendo uma pessoa para ser a portadora do chaveiro que abre ou fecha a porta para você? Isso não é real, meu filho. Isso não existe. Foque no que é real. Sabe o que é real? Deus, o Deus dos teus pais, é o Deus que te prometeu, é o Deus que você tem que ter esperança. Isso é real. Amém, igreja?